Hoje, hoje nós vamos dar seguimento aos nossos seminários, As Paixões do Ser, Amor, Ódio e Ignorância, que são prévias da nossa 20ª ciranda de Psicanálise e Arte, que vai ser O Mundo Insone. E, como a Teresa falou da última vez, os jovens estão extremamente insones, pedindo remédio para dormir, estão lá ligados nas máquinas, nos tablets, nos iPhones, nos computadores o dia inteiro, e aí não conseguem dormir. E aí eu fiquei pensando o que me deixa insônia atualmente, e eu fiquei pensando na questão dos judeus e o jovem judeu que está preocupado com a sua integridade física no mundo inteiro. Eles estão sendo ameaçados. Vocês viram aqui num colégio aqui que foram suspensas umas crianças porque pegaram o caderno de um menino judeu e fizeram uma porção de suásticas. Bom, isso no mundo inteiro, né? Então, eu me dediquei e vou continuar me dedicando até a ciranda a estudar essa questão do antissemitismo. Tenho lido coisas interessantíssimas. Então, vou começar. O que é isso, antissemitismo, antisionismo, que tanto se fala? O senso comum repete estereótipos e perpetua preconceitos. A patologia social do antissemitismo cotidiano despreza fatos, proporção estatística e razão, principalmente quando se trata de algo mais difuso, de uma visão que prescinde de explicações e informações que façam sentido. Cultivamos a imagem do Brasil como um país harmonioso e pacífico. Stefan Zweig aqui se refugiou do nazismo e foi propagador dessa ideia, tendo sofrido, por isso, severas críticas da intelectualidade de esquerda. O discurso oficial da igualdade abafou a hostilidade latente ou manifesta ao diferente, ao outro cujo rosto se prefere desconhecer. Se o antissemitismo é hoje socialmente interdito na maioria dos países, e, apesar disso, encontra eco e se expressa por meio de acusações, ameaças e revisionismo histórico, aqui a antipatia ou mesmo o ódio ao judeu tem se manifestado de modo ainda mais sutil, talvez por conta dessa exaltação oficial da harmonia de Stefan Zweig. Mas, na verdade, o judeu real pode ser visto como igual. Porém, subsiste um judeu imaginário ao qual se atribuem qualidades e defeitos não verificáveis. A questão religiosa dos judeus monta há eras atrás, quando hordas primitivas adoravam deuses. Quando deuses masculinos do politeísmo passam a existir e refletir condições existentes de uma era patriarcal. São numerosos, mutuamente restritivos e ocasionalmente subordinados a um Deus superior. O passo seguinte, diz Freud, nos conduz ao tema que aqui nos interessa, ao retorno de um Deus Pai, único, de domínio ilimitado. Essa ideia, assumida pelos judeus, foi por eles preservada como possessão preciosa e, aos poucos, forneceu a eles o orgulho de ser um povo escolhido. Foi a religião de seu pai Primevo que ligou sua esperança de recompensa, de distinção e, finalmente, de domínio mundial, diz Freud. Mas com isso veio a culpa. Um filho de Deus
se permitira ser morto sem culpa e assim tomou sobre si próprio a culpa de todos os homens. Tinha que ser um filho, visto que fora o assassinato de um pai. Não importa se tudo isso é uma fantasia ou o retorno de uma realidade esquecida. Fato é que um herói rebelde e seus irmãos tomaram o que os gregos chamavam da culpa trágica do herói do teatro. Na Idade Média, aquilo com que o teatro se iniciou foi a representação da história da paixão. No entanto, isso acrescentou algo. O judaísmo era a religião do pai, o cristianismo, uma religião do filho. O antigo Deus Pai tombou por trás de Cristo. Cristo, o Filho, tomou seu lugar, como nos tempos primeiros. O triunfo do cristianismo foi um novo triunfo dos sacerdotes e, apesar de constituir um avanço, fez com que a religião judaica decaísse. Se Moisés foi o primeiro Messias, Cristo tornou-se seu substituto e sucessor. E como Cristo, Moisés também havia sido assassinado. O pobre povo judeu seguiu com sua obstinação habitual. Nem todas as censuras com que o antissemitismo persegue os descendentes do povo judeu são reais. É possível descobrir um grande número de fundamentos ao ódio do povo pelos judeus, alguns derivados da realidade e outros derivados de fontes ocultas que poderiam ser consideradas as razões específicas. Dos primeiros, a censura por serem estrangeiros é talvez a mais simples, visto que em muitos lugares hoje dominados pelo antissemitismo, os judeus estavam entre as partes mais antigas da população, ou mesmo lá se encontravam antes dos atuais habitantes. Por exemplo, a cidade de Colônia, que os judeus chegaram junto com os romanos muito antes que fosse ocupada pelos germânicos. Outro sentimento de ódio mais forte, o fato deles viverem, em sua maior parte, como minoria entre outros povos, pois o sentimento comunal dos grupos exige, a fim de completá-lo, a hostilidade para com alguma minoria externa. E a menor quantidade numérica dessa minoria excluída encoraja sua eliminação. Há, contudo, duas outras características aos judeus que são imperdoáveis. A primeira é o fato de, sob alguns aspectos, serem diferentes de suas nações hospedeiras. Não são fundamentalmente diferentes, pois não são asiáticos, mas compostos na maioria de remanescentes dos povos mediterrâneos e herdeiros da civilização mediterrânea. São diferentes dos povos nórdicos e a intolerância dos grupos é bem estranha, com pequenas diferenças. Nada assim de diferenças fundamentais. Outro ponto importante: desafiam toda a opressão. As perseguições mais cruéis não conseguiram exterminá-los. Ao contrário, exibem capacidade de manter o que é seu na vida por completo, na vida comercial, e onde são admitidos de efetuar contribuições valiosas a todas as formas de atividade, inclusive cultural. Os motivos mais profundos do ódio pelos judeus estão enraizados nas mais remotas eras passadas. Operam desde o inconsciente dos povos.
O povo que se declarou o filho primogênito e favorito de Deus Pai, ainda hoje não foi superado entre outros povos. Além disso, os costumes pelos quais os judeus se tornam separados, o da circuncisão, causou impressão desagradável que deve ser explicada por relembrar a temida castração. Todos os povos que hoje sobressaem em seu ódio pelos judeus se tornaram cristãos apenas em épocas históricas tardias, às vezes por sangrenta coerção. Sobrou-lhes, sob leve verniz de cristianismo, aquilo que eram seus ancestrais, que adoravam um politeísmo bárbaro. Seu ódio pelos judeus é uma espécie de deslocamento, é um ódio pelos cristãos, e não precisamos ficar surpresos na Revolução Nacional Socialista Alemã, essa relação íntima entre as duas religiões monoteístas. Freud menciona a raiz do antissemitismo no complexo de castração e na circuncisão, na história clínica do pequeno Hans. A fundação da religião maometana parece assemelhar-se a uma repetição abreviada da judaica, da qual emergiu como imitação. Parece que o profeta Maomé pretendia originalmente aceitar o judaísmo para si e seu povo. A retomada do grande e único Pai Primevo trouxe aos árabes uma grande exaltação de sua autoconfiança, que conduziu a grandes sucessos mundiais, mas neles exauriu-se. Alá mostrou-se muito mais grato a seu povo escolhido do que Javé ao seu. Certo é que o povo de Israel tem características que dominam sua relação com os outros. Não há dúvida que eles têm uma opinião particularmente elevada deles mesmos, de que se consideram eminentes, de posição mais alta, superiores a outros povos. São inspirados por uma confiança peculiar na vida, tal como a que se deriva da posse secreta de algum bem precioso, uma espécie de otimismo. Consideram-se o povo escolhido de Deus. O curso da história mundial parece justificar a presunção dos judeus, visto que, quando mais tarde agradou a Deus enviar à humanidade um Messias e Redentor, mais uma vez escolheu-o entre o povo judeu. A redenção, por parte de Jesus Cristo, só intensificou o ódio pelos judeus, ao passo que estes últimos, eles próprios, não obtiveram vantagens de favoritismo, já que não reconheceram o Redentor. Moisés foi o grande patrono devido à sua relação especialmente íntima com Deus. E como ele foi o escolhido que sempre acolheu os judeus, os libertou do Egito, diz Freud. Declaro que esse homem Moisés que criou os judeus. É a ele que esse povo deve não só sua tenacidade de vida, mas também muita da hostilidade que experimentou e ainda experimenta. Dito isso, passemos ao que se considera antissemitismo no mundo de hoje. 1. Exigir, ajudar ou justificar o assassinato de judeus ou o dano causado a eles em nome de uma ideologia radical ou uma visão extremista da religião. 2. Fazer alegações falsas, desumanizantes, demonizantes ou estereotípicas contra os judeus. Como exemplo, o mito de que há uma conspiração mundial judaica, ou do controle sobre a mídia, sobre a economia, o governo ou outras instituições sociais.
3. Acusar os judeus como povo de serem responsáveis pelo delito cometido por um único judeu ou por um grupo deles, ou mesmo atos cometidos por não-judeus. 4. Negar o fato, os mecanismos ou a intencionalidade do genocídio do povo judeu nas mãos da Alemanha, o Holocausto. 5. Acusar os judeus enquanto povo ou Israel enquanto Estado de inventar ou exagerar o Holocausto. 6. Acusar cidadãos judeus de serem mais leais a Israel ou às supostas prioridades dos judeus em todo o mundo do que os interesses de suas próprias nações. E aí eu me refiro aos judeus que moram nos outros países, que nasceram em outros países e que a vida inteira passam enviando dinheiro e fazendo tudo pelo Estado de Israel, que deixa muitos dos conterrâneos danados da vida, achando que eles priorizam o Estado de Israel ao seu próprio país. 7. Negar ao povo judeu seu direito à autodeterminação, por exemplo, alegando de que a existência de um Estado de Israel é um empreendimento racista. 8. Fazer uso de 2 pesos e 2 medidas ao requerer dele um comportamento não esperado ou exigido de qualquer outra nação democrática. 9. Utilizar os símbolos e as imagens associadas ao antissemitismo clássico, por exemplo, alegar que os judeus mataram Jesus, para caracterizar Israel ou israelenses. 10. Tecer comparações entre a política israelense contemporânea e a dos nazistas. 11. Responsabilizar os judeus coletivamente por atos praticados pelo Estado de Israel. Ou seja, atos antissemitas são criminosos quando assim definidos por lei. Muito bem. Então, agora nós vamos falar da atualidade, e aí eu peguei um cara interessantérrimo chamado David Bedial. Judeus não contam. Esse cara é um ator, escritor, roteirista, humorista, ele tem um programa de televisão, ele é inglês, mora na Inglaterra. Interessante. E ele diz que, para o mundo, tem gente que acha que os judeus não contam. E aí ele vai falar sobre isso, é tão interessante. A palavra antissemitismo para a atualidade, para o mundo progressista, o mundo woke, é totalmente separada da palavra racismo. Judeus não são uma raça. Logo, não se pode dizer que falar mal de judeus, xingá-los, não é racismo. Eles rebaixam a categoria de antissemitismo para a de intolerância religiosa. Para eles, a intolerância religiosa não é tão ruim quanto o racismo. Muitas vezes, a intolerância religiosa é uma coisa boa nessa visão, uma vez que a religião é um sistema de crenças com poder e dinheiro associados, digno de sátira e zombaria. Só que judeu tem pouco a ver com religião. Qualquer judeu iria para os fornos da Gestapo, mesmo que fossem ateus. E há muitos ateus entre eles. E eu vou contar uma historinha rápida para vocês. Quando eu morava na Paul Redfern, ali perto da Henrique Dumont, ali no Bar 20 tinha uma ótica chamada Ótica Micael. E o dono era um judeu velhinho que escrevia livros. E eu sempre ia a essa ótica, né? Uso essa escangalha a vida inteira. E lá estava seu Micael, com os livrinhos, sempre escrevendo. Ele tinha computador, escrevendo no computador, velhote. E ele vendia os livros, queria que eu comprasse os livros e lesse tudo. E eu, volta e meia, lia um ou outro. Até que chegou um dia, um
que me chamou a atenção, e eu fui para ele e disse: sabe o que me chamou a atenção? É que esse livro o senhor mostra que o senhor é abertamente ateu. Para mim, judeu não era ateu. Oh, minha querida, só me chamou de minha querida. Minha querida, tem muito judeu ateu, mas muito mais do que você imagina. A metade dos judeus são ateus. Olha o que nós sofremos. Então, eu achei isso muito interessante. Então, e há muitos ateus dentre eles. A identidade judaica, assim como a cor da pele das pessoas, são acidentes de nascimento. Portanto, é racismo, sim. Os judeus são estereotipados pelos racistas da mesma forma como as outras minorias são. Eles são mentirosos, são ladrões, são sujos, são perversos, mas também são endinheirados, privilegiados, poderosos e secretamente no controle do mundo. Por isso, não são considerados oprimidos, mas colocados no círculo de opressores. Tudo se resume a dinheiro. Porque eles têm condições materiais melhores do que outras minorias étnicas, trata-se de uma forma menor de racismo. Mas não importa o quão rico você seja, porque os racistas vão arrombar a porta da sua casa, porque, afinal, você não a merece. E só possui porque é judeu. Há outro detalhe também, muito judaico, que é o próprio reflexo dos judeus em relação à cultura dominante da dualidade de status alto-baixo projetada por eles. São odiados porque são inteligentes. Outra coisa que marca a identidade judaica como diferente de outras etnias é que ela pode ser escondida. Uma das muitas crenças contraditórias mantidas pelo antissemitismo é que os judeus são incrivelmente judeus, ou seja, têm narizes grandes, pele morena, cabelos escuros e são engordados com sua própria ganância. Mas são difíceis de detectar, que é o que permite que eles se mantenham sob o radar dos não-judeus e realizem seus desprezíveis fatos secretos. Não à toa foram obrigados na guerra a usar braçadeiras e a estrela no peito. Essa capacidade de se camuflar é importante na omissão dos judeus da política de identidade, porque a maioria das identidades, exceto as sexuais, são praticamente impossíveis de esconder. Eles podem. Eles podem passar por não-judeus. Isso sugere que não sofrem por serem diferentes. Só serão considerados diferentes se identificarem. E aí o cartão de visita dele, é óbvio que não é o cartão de visita que a gente teve, Maria Cecília Bretas, psicanalista, não é isso, o cartão de visita dele é no Twitter, nesse X, né? Então ele tem lá o cartão dele, David Baddiel, e embaixo, judeu. Não tem escrito nada do que ele é, só judeu. O problema é que os judeus ocupam uma área sociocultural cinzenta. Os judeus, embora marginais, não são considerados marginais. Há, tanto na esquerda quanto na direita, uma longa história de poder capitalista sendo representado como poder judeu. Isso se desenvolveu a partir de uma estética muito mais antiga do que o próprio capitalismo. Uma delas, desde o final do século XIII, os judeus eram rotineiramente pintados e esculpidos como gárgulas, demônios. A esquerda britânica nunca hesitou diante dessas imagens. O rosto judeu, o cabelo judeu, o banqueiro judeu gordo fumando seu charutão.
Essa continua sendo a principal maneira de retratar o inimigo capitalista, malévolo e manipulador. Quanto à questão do judeu ser branco ou não, os racistas afirmam que os judeus não são brancos. Os nazistas diziam isso o tempo todo, que judeus minavam a raça ariana. E a exclusão dos judeus da categoria de branquitude ainda é fundamental para os supremacistas brancos de hoje. O artigo 5º da Constituição de Harold Covington para o etno-estado, uma bíblia para os nacionalistas brancos norte-americanos, diz: a raça comumente conhecida como os judeus é, na cultura e na tradição histórica, um povo asiático e não deve ser considerada branca nem receber status racial branco sob a lei. Os judeus, para os racistas, não têm cor de pele. Os judeus são invisíveis. Fazem sua terrível mágica nos bastidores globais e não possuem nem mesmo uma marca visual que permita identificá-los. E aqui relato o que David Baddiel diz por não se sentir branco. É o motivo pelo qual os judeus não se sentem brancos. Se por branco você quer dizer seguro. Não me senti branco quando, aos 12 anos, em uma nova escola, ouviu-se um professor dizer a meu respeito, venenosamente, judeu. E o outro professor responder, claro. Não me senti branco quando, amando T.S. Eliot, ainda adolescente, descobri que ele considerava os judeus inferiores ao rato. Não me senti branco quando fui espancado por skinheads em Londres. Não me senti branco quando um homem atrás de mim em Stamford Bridge gritou repetidamente: fodam-se os merdas dos judeus. E à medida que os exemplos de judeus que não contam foram se acumulando, não me senti tão branco ao escrever este livro. Então, vou parar por aqui, porque eu tenho muito que seguir em frente para a ciranda. E aí? Eu queria te fazer uma pergunta, Cecília. A ciranda, né, com esse título, Mundo Insone, ela vai trabalhar as paixões, amor, ódio e ignorância. E o que você está trazendo, de fato, toca exatamente essas três paixões, amor, ódio e ignorância. Mas eu posso entender, eu sei que você defende a causa judaica sempre, mas não tem nenhum judeu na família, hein? Nenhum. Eu sei disso, Nenhumzinho. eu sei disso. Mas eu queria te perguntar assim, você não acha que a gente pode, tudo bem, usando como bússola a questão judaica, a gente poder pensar que todas as minorias, de certo modo, né, exprimem esse estranhamento que vem do outro, né? Um estranhamento em relação à sua existência. Sem dúvida. Porque eu não acho que o problema seja um problema só com os judeus. Eu acho que é alguma coisa que toca a todas as minorias. Toda vez que você tem um povo onde existe alguma minoria, essa minoria, na grande maioria das vezes, ela sofre por um estranhamento, ela sofre essa perseguição, que talvez nos judeus seja mais evidente, porque é uma questão milenar, que vem ultrapassando os séculos, blá, blá, blá. Então, é a mesma minoria.
Mas eu acho que isso é uma problemática das minorias. E que talvez o nosso século contemporâneo, né? O nosso século contemporâneo, no século XXI, a nossa contemporaneidade, a nós, analistas, cause, né, não é um estranhamento, porque não é bem de um estranhamento que se trata, mas um constrangimento de ver que a psicanálise não consegue dar uma explicação ou uma leitura, melhor dizendo, melhor do que explicação, uma leitura que seja satisfatória a esses movimentos, né? de expurgar essas minorias. Ô, Tereza, quando você tem uma minoria como os negros em algum lugar em que são acusados de racismo, você tem o continente africano onde o negro não sofre racismo. O judeu sofre no país dele, porque todos em volta querem atacá-lo. Não é verdade que na África eles não sofram racismo, sofrem sim. Na África do Sul e alguns outros Tudo bem, países da África mas sofrem. cada vez mais não sofrem. Você vê que 90%, ou talvez hoje em dia 100% dos presidentes africanos são negros. A África do Sul, hoje em dia, acabei de estar lá, mas mudou loucamente. Você vê agora os negros em todos os ambientes da classe AA, coisa que você não via. Eu, a última vez que tinha ido, tinha sido 10, 15 Finalmente, anos. eles conseguiram galgar esse lugar, Eles né? galgaram, eles estão Afinal de agora contas, é o território deles. frequentando. Brancos é que são os invasores. Também estiveram por lá muitos anos, né? Foi um monte de colonizador lá. Eles devem muito aos brancos também, porque aprenderam muito com os brancos, tanto que os países mais desenvolvidos foi onde os brancos estiveram ali desenvolvendo. A verdade Aí é eu não posso concordar com você, porque é desenvolvendo à luz, né? À luz dos não, interesses deles. Eles não estou mataram essas dizendo, culturas, né? não estou dizendo que não foi sofrido, mas a África do Sul é longe o país mais desenvolvido da África. Nos padrões ocidentais, né, Cecília? Estou falando dos padrões, é o padrão que eu vivo, é o padrão É o ocidental. padrão que nós vivemos. É, Enfim, muitos genocídios foram cometidos na África, a verdade não, é muitos genocídios foram números. cometidos no mundo inteiro, né? No mundo inteiro, mas a África, eu Começaram diria, aqui pelos é índios, sistematicamente espoliada até hoje. Até hoje, né? Mas, enfim, eu queria que você pudesse falar um pouco sobre isso que eu falei, que a psicanálise não consegue fazer uma leitura, né, que seja satisfatória, eu diria. Nem mesmo a psicanálise. Enfim. é uma coisa, é meio que um ponto de interrogação, Tereza, esse ódio. Esse ódio a esse Ele é povo estrutural. Ele é é estrutural, concorda? É estrutural. exatamente. Então, não tem como você dar conta disso. Não tem jeito. É ódio, é ignorância, amor também, porque onde tem ódio tem amor. Mas é muito doido. É muito doido o que eles sofrem. Gente, se a gente Eu parar também. para pensar, se a gente parar para pensar na Bélgica, na Inglaterra e na Holanda, não, na França também, colocaram estrela de Davi na porta de casas de judeus. Agora, em 2024. Isso. Então, a despeito da paixão que a gente possa ter pela causa judaica, vamos lá. Eu acho que a gente tem que fazer alguma leitura disso
que possa nos ajudar a entender, inclusive, esse funcionamento psíquico que atravessa os séculos, né? O que quer dizer essa. A gente já sabe que Freud trabalhou isso em vários textos dele, né? No Mal-Estar, no Futuro de uma Ilusão, no próprio Moisés e o Monoteísmo, no texto sobre as pulsões, que ele fala da questão da pulsão de morte, mas tudo bem, essas são leituras, né, necessariamente que tocam nessas questões. Mas a minha pergunta diz respeito assim, como que, já que você está falando do século XXI, como que no século XXI, depois de tantas repetições de expurgos, né, na humanidade, por que será que a gente não muda? Não muda, não muda. Ah, mas a explicação já está em Freud, já tá... Tudo bem, ok. Mas será que existe, melhor dizendo, será que existe alguma particularidade da nossa época que dificulta o convívio? Porque já aconteceram algumas épocas onde essa convivência era possível, inclusive trazida pelos próprios árabes. Na Espanha, por exemplo, no sul da Espanha, quando os árabes estavam lá, havia uma convivência pacífica das três grandes religiões monoteístas. Oi? Não, os árabes exploraram a Espanha. Não foi Calma pacífico. aí, eu estou falando da convivência. Com os judeus. Havia em Córdoba, isso aí é história, havia em Córdoba, havia em Granada, as comunidades judaicas, só que você tinha que pagar. Você tinha que pagar. Você podia professar à vontade a sua religião. Não havia essa perseguição sistemática, inclusive operada pelos próprios árabes hoje. Tereza, lá naquela época não era isso, não era isso. Em locais, pontualmente, havia essa tranquilidade, essa convivência, mas muito pontual, porque pogrom tem a vida inteira contra o judeu. Não, Cecília, mas é isso. Por que será que a gente fica nessas ondas, né? Porque são ondas. Existem momentos onde essa convivência é possível e, de repente, Olha, eclode. eu não acho que é onda, não. Você me desculpa, mas eu acho que é sempre. Porque Shakespeare escrevia de Shylock como um cachorro, um verme. Então, nós estamos falando 1500 e cacetada. Os judeus eram vistos como sub-raça. Eu acho, Cecília, que tem um pouquinho de razão, sim. É uma coisa que, assim, eu acho que geograficamente, tá? Assim, a minha família é judia húngara. E a gente, assim, a minha avó veio muito antes da guerra, e ela falou que na Hungria não havia gueto, não, todo mundo vivia misturado. E a minha sogra é de família do Líbano e falou que também a família deles ninguém veio fugido. Era uma convivência normal. Eles eram de Damasco, eu acho. Então, assim, eu acho que é isso, são ondas, mas com certeza o judeu é um bode expiatório em várias situações e que é muito permeado pela ignorância, que é meio que acontece hoje no Brasil, né? Que um monte de pessoas são, né, perseguidas em determinadas situações pela ignorância de um grupo aí que detém a verdade, né? E se auto-intitula melhor, né? Uhum. Então, assim, eu acho que isso a gente pode ver hoje em dia, mas eu acho que são ondas e são também, assim, a Polônia, por exemplo, é de um antissemitismo virulento. O polonês nasce antissemita. É passado Passaram geneticamente. O polonês. E tinha uma comunidade judaica entre as duas guerras, né? Outro dia eu estava lendo alguma coisa sobre isso. Até a Primeira Guerra, a comunidade judaica na Polônia era imensa, Mas imensa.
Mas eles sempre viveram em gueto. Não, Isso sempre viveram em gueto. sempre viveram em gueto. Sempre Agora, assim, viveram. na Hungria eles não viviam em gueto. É. Na Rússia teve um Na período. Romênia, também acho que não. Não Na sei. Romênia também não viviam em guetos, não. O- Será que na Polônia, por exemplo, eles E a viviam em guetos? Alemanha, eu acho que parece que até aquela guerra prussiana, né? Como é que é? O Luiz Alberto. Franco-prussianas. É, Guerra franco-prussiana. eu acho que nessa guerra aí, até a França ficou de uma certa que não que tinha mais aquele lado liberdade, não sei o quê. Até a França entrou numa onda antissemita. Sem dúvida, vários E delatores franceses. isso aí piorou muito nesses países. Inclusive, na Rússia, eles começaram a ser proibidos de viver em Moscou, em São Petersburgo, eles não podiam. Muitos viajavam, iam até lá, mas não podiam sair do trem. Muitos, eles podiam vender no trem, entregar mercadoria, não podiam sair do trem. Uma coisa que eu não me lembrava, porque eu tinha visto o filme Êxodos muito garota, né? Porque o filme é de 1950, não, 60. Então, eu era super garota quando eu vi o filme. E eu fui ler o livro agora. Eu não lembrava de que, ao acabar a guerra, os judeus não puderam ir para Israel, porque a Inglaterra tomava conta. E os árabes não queriam que entrassem os judeus. Então, a Inglaterra segurou. O Foi. pessoal ficou em campos de concentração no Chipre, no sul da Espanha. Campos de concentração. No Chipre tinham um monte deles, porque os árabes, eles não queriam brigar com os árabes, os ingleses não queriam brigar com os árabes, então não Exatamente. deixavam ir. Então, o que eles dizem é: caramba, crianças que foram para um campo de concentração na Alemanha com 4, 5 anos, chegaram à adolescência, quase adultos, só vivendo em campo de concentração, não sabiam que era uma vida livre. Coisa louco. E só em 47, 48 é que eles começaram a ir para Então, Cecília, você não acha que a gente precisa fazer uma leitura talvez um pouco mais distanciada desse problema, assim, para a gente poder podia. entender o que a psicanálise pode dizer a mais sobre isso? Porque se a gente ficar numa leitura muito apaixonada, né, muito partidária, digamos assim, acho que a gente não consegue fazer uma leitura mais analítica do que isso quer dizer. Porque se isso é uma repetição, né, isso vem se desenrolando, né, desde. Será que a gente consegue analisar esse ódio? Eu prefiro colocar pela ordem das paixões, onde você tem o amor, o ódio, a ignorância e os afetos enigmáticos. Eu acho que se a gente ficar só colocando a coisa pelo viés do ódio, eu acho que a gente vai ter dificuldade de fazer uma leitura isenta disso. É a minha opinião. Eu acho que tem esse lado da admiração e da raiva. É inveja, admiração. Eu acho que tramita nesse lugar. Sem dúvida. Sem dúvida. É um povo invejável, porque, quando diz, é um povo inteligente. É um povo inteligente porque eles se armam de estudo loucamente. Não nascem inteligentes, não. Eles estudam para cacete. E é isso que vocês não acham que essa questão, essa ideia milenar, né, de um povo eleito, de um povo que procura estar entre os seus, eles se misturam, mas eles se misturam em partes, não exatamente se misturam. É uma coisa assim do judeu ao judeu, é uma identidade, exatamente. Os outros povos, né? Ninguém, assim, a grande maioria das pessoas não se coloca assim. O que você é? Eu sou cristão, eu sou muçulmano. Não, eu sou brasileiro, eu sou americano, eu sou. Enfim, talvez
o que cria, o que causa espécie nos não-judeus, estranhamento, é essa coisa fechada do judeu em torno da sua cultura e tudo mais, usufruindo também das outras culturas, mas com muita dificuldade de acolher, porque é muito difícil, por mais que alguém diga eu sou judeu, mas eu sou um judeu ateu. Mas ele se diz judeu, entende o que eu estou querendo dizer? Entendo, eu acho que é O fato justamente dessa por conta. diferença ser tão marcada, talvez seja exatamente isso que causa espécie nos não-judeus. Eu acho que é justamente por conta dessa perseguição, dessa tentativa de humilhação de um povo, é que os que estão ali bem, que se deram bem na vida, eles se orgulham de dizer eu sou judeu. Por que o David Baddiel botou no cartãozinho dele Jew, em vez de escritor, roteirista, humorista, Eu acho que tem um certo orgulho. Tudo bem, É uma estou coisa de discutindo. se afirmar, Tem todo o né, direito depois de de ser orgulhoso, mas estou falando outra né? coisa. Tereza, Oi. estava escutando tudo isso que vocês estão falando e pensando, no caso dessa última fala da Cecília, talvez por uma necessidade de reafirmar-se, porque eles foram tão perseguidos também. Porém, eu acho que você tem razão também, na minha opinião, sabe, Tereza, ao dizer que a gente não pode ficar nessa coisa partidária sempre de todas as causas, né? A gente tem que ver se a psicanálise pode ajudar em alguma coisa, talvez seja no mote onde vocês trabalham esse grupo, na questão do amor, ódio e ignorância, porque essas três coisas não estão separadas. Eu não vejo uma situação em que você possa Exatamente. falar do amor sem falar da ignorância, sem falar do ódio. E cada uma dessas coisas existe as três possibilidades, né? Eles são um trio, como é que a gente chama? Um tríodo aí, sei lá. Quer dizer, tanta ignorância existe em qualquer situação, seja ela de amor, Na relação amorosa, por exemplo, na relação apaixonada, na relação amorosa, eu entendo que o ódio está ali, porque ele é estrutural. Então, ele está ali. O amor, né, ele vem recobrir a falta e, evidentemente, o ódio, que foi constitutivo do sujeito, está presente ali. E a ignorância sobre isso também está. As três paixões estão sempre juntas, você tem toda a razão. E eu acho que a única maneira que a psicanálise pode, né, talvez, contribuir de fato, né, numa discussão como essa, é exatamente a gente reconhecendo, tudo bem, reconhecendo a perseguição dos judeus, é verdade, mas a gente precisa entender, só a gente reconhecer não traz nada de, digamos assim, nenhuma chave de leitura que permita, né, que a gente faça, que a gente traga um ponto a mais aí nessa elaboração. Eu ainda vou ter que ler muito para entender. Ô, Cecília, eu posso dar uma parte aqui? Óbvio. E as Sandras, estou esperando, minhas amigas. Olha aqui, eu até sugiro, né, que se leiam os psicanalistas que escreveram sobre isso. A Beth Fuchs tem um livro muito interessante, né, sobre Freud e a judaidade. O Renato Mezan também, e tem outros que agora, assim, de cabeça, não me lembro. Mas eu acho que se Bem pode... lembrado. Mas que se pode... Eu sabe que eu tenho dificuldade com esse onde eu acho, né? Tem que achar apoiado em alguma coisa. Então, eu sugiro sempre, né, que se levantasse aqui entre nós, os mais interessados, que se lesse alguns aí, fizessem algum resumo ou trouxesse as contribuições, porque a Beth Fuchs tem um trabalho extenso sobre isso, ela é uma judia assumida como tal, né? O Renato Teve Mezan uma também. tese de doutorado em cima disso, Pois que então. resultou no livro dela, exatamente. Então, eu acho que nós que não entendemos muito do assunto, né, devíamos ler para ver se a gente se aprimora um pouco
E aí pode Mas ser isso até não impede interessante. da gente poder fazer a nossa Espera aí, leitura com Tereza, os deixa. instrumentos que a gente tem, né, Luiz? Ô, Tereza, espera aí. Eu ia até dizer, né, podemos ler até o Freud mesmo, todas as vezes que ele fala da judeidade, até porque ele sempre se intitulou Um Judeu Sem Deus, né? E Isso. ele diz, não sei se vocês se lembram, que o único lugar, na verdade, que ele sentiu o maior reconhecimento foi na aliança, quando ele recebeu o prêmio Goethe, que foi aquele B'nai B'rith, eu não sei se fala exatamente assim, né, nessa situação, mas ele faz um reconhecimento até muito interessante, que é até um texto pequeno, mas é interessante de ser lido, porque ele fala ali do grupo judeu. Tereza, eu não sou a favor nem contra que se leiam essas coisas. Eu acho que nós podemos pensar, mas nós não devemos ficar pensando, eu acho isso, eu acho aquilo. Tem que ter argumento, né? Agora, podemos procurar nos alfarrábios aí o que é que eles dizem, já que eles são entendidos no assunto, nós podemos aprender com eles. Claro. Não, obrigada. Vou procurar tudo que a Beth fez. Podemos aprender com eles, mas isso não significa que o que a gente fala aqui é sem argumento. Você me desculpe. Tá. Escuta, posso falar uma coisa? Como a gente trabalha com a palavra, eu agora, ouvindo a Cecília pela primeira vez, eu senti uma equivalência dos nomes dos chefes das religiões monoteístas. Maomé, Moisés, Messias. O que isso quer dizer? Eu não sei, mas tem alguma coisa, todos começam com M. Quer dizer, Maomé para os árabes, Moisés para os judeus, Messias para os cristãos, né? O que isso também fala? Aí eu faço uma fantasia que, se algum dia eles não foram um só, porque antes do Egito é o primeiro, né, os egípcios que montam a religião monoteísta. A gente sabe disso com Moisés. Mas acho interessante. Agora, eu acho que nem o Freud respondeu essa questão, porque lembram daquele fato, ele e o pai na calçada, que o pai foi humilhado, que ele nunca perdoou, que o pai cedeu a vez, tirou o chapéu, alguma coisa assim? Vocês se lembram disso? Eu lembro, até tem ali o que ele chama a vingança do pai, que depois ele se identificava com Amílcar e esses outros, né? Na Sim. vingança do pai. E é lá que ele vai dizer também que ele nunca foi a favor dessa posição do judeu. Por isso é que ele diz que ele nunca quis pertencer à maioria compacta, que é do texto do Ibsen. Sim, sim. Um outro que é muito interessante também é o Spinoza para ler. Ah, maravilha! Acho ótimo. Acho esse ótimo. O Deus dele é a natureza. Eu tenho meus achismos. Acho ótimo ler Spinoza. Eu fiquei Um pensando. ponto, Cecília, um ponto que também é interessante no mal-estar, Freud coloca assim, sobre o crescimento do narcisismo das pequenas diferenças. Então, assim, é uma pista, eu vejo ali uma pista que ele coloca, repara bem, numa cultura regida pelo discurso capitalista, em que nós já sabemos que não promove o laço social e sim a ruptura. Então, numa sociedade cada vez mais individualista, há uma ampliação desse narcisismo das pequenas diferenças. Então, eu vejo coisas assim muito impressionantes, como eu ouvi outro dia numa escola de classe média alta aqui no Rio de Janeiro, uma menina virar para o menino e falar: não sei o que lá, deixa eu tirar a dúvida aqui no seu celular. Aí, na hora que o menino sacou o celular, ela disse: você é pobre. Uau! Ponto. Então, repara que coisa interessante. Qualquer situação, não é? Você vê uma discriminação, uma infiltração da diferença, de uma marcação de uma diferença, cada vez em perímetros menores. Eu acho que Freud teve uma grande Mínima, muitas marcação. vezes são mínimas, Sandra. Eu trabalho São com mínimas, crianças. inclusive, é aquela coisa das tribos.
quanto maior a semelhança da tribo, maior a probabilidade de conflito da tribo. Eu trabalho com crianças da Rocinha e, assim, se tem uma criança negra retinta, ela vai sofrer de uma criança negra mais clara. Exatamente. Ela Vai se colocar na vai mínima ter... diferença. É impressionante. Que eu acho, Cecília, que é uma trilha que nós podemos fazer, né, avançar, para articular a psicanálise nessa questão. Como também entre os judeus existem essa diferença também. Dimensões, Tem diferença. concordo. Os Também judeus concordo. africanos, agora da Etiópia, eles não têm o mesmo lugar, a mesma voz, a mesma coisa na comunidade como um todo, como os outros da diáspora, os que foram para outros lugares mais desenvolvidos. Os judeus poloneses são extremamente também discriminados pelos próprios judeus. Então, Quando existe. podem, vão todos para os Estados Unidos. Hã? Quando podem, vão todos para os Estados Unidos. Os judeus que são os de origem alemã, os mais da ocidental, da Europa Ocidental, são muito mais elitizados do que da parte oriental e desses africanos. Isso é um fato. Por causa da erudição também. Os poloneses viviam em gueto, não podiam estudar. Então, assim, existe essa diferença. Eu acho que é como a gente fala sempre aqui, né? É do ser humano isso, né? Agora, agravado e potencializado. No Brasil, a gente não vê os evangélicos, eles se acham o povo eleito, que estão acima de todo mundo, de todas as religiões. O que está, é a supremacia evangélica que está surgindo. E alguns até já usando a estrela de Davi, você viu? Evangélicos. Não, você viu que aquelas senhorinhas lá na Paulista não sabem nem o que é judeu, tá? Não sabem nem o que é Israel, o que é judeu, mas com a bandeira na mão. Me parece assim Márcia, que deixa tem a bem. Márcia. Márcia. Fala, Márcia. Abre seu Então, microfone. eu tô escutando assim direto, né, vocês, e eu estava fazendo uma lista aqui para tentar responder essa pergunta: o que que tira o nosso sono, né? Porque esse é o ponto do mundo insone. E aí eu me deparei assim com a questão do poder, né, que leva a essas minorias, porque veja se meu raciocínio procede, né? E do outro lado, a questão das paixões, né? Que isso é estrutural. Teresa Nazar colocou isso muito bem na outra vez, né? Então parece que há essa tensão na nossa escuta, né? O que tem a ver com essas minorias que são cada vez mais, enfim, né? Mais multiplicadas, digamos assim, né? Atualmente a gente tem minorias de vários segmentos, né? E, do outro lado, essa questão estrutural, né? Uhum. Então, a gente está nesse ponto de tensão na nossa escuta. Fiquei pensando nisso, do desejo do sujeito, dessa falta, dessa voz que não se faz ouvir, enfim, né? Como a gente puder denominar. E aí, fiquei pensando nessa questão da diferença, né? O que é, porque a diferença vai existir, né? Não há esse todo, né? Embora a Emília tenha feito a associação dos M's aí, né? De ser um. É, Mas foi- né? é, Esse todo, né? Um sonho que talvez, né? Fique aí nesse ponto da gente pensar, né? Acho que não é à toa que você traz a fantasia. É interessante, né, para a gente pensar isso. A gente quer esse mas o que a gente tem é um estilhaçamento, né, atualmente, das pequenas minorias, né, das várias minorias, que a gente precisa escutar, né, e escutar na diferença.
Isso ficou assim, reverberando aqui, né? Do que a Cecília trouxe, assim, né? Um texto bastante extenso, enfim, com milhares de pormenores que aí só o tempo mesmo para ir elaborando, né? Mas eu queria destacar essa questão, né, da nossa escuta. E antes que Sandra Etches vai Não, falar também, né, eu Sandra? queria dar até continuidade ao que Obrigada tu também. estás colocando e com o que a Emília falou também dos 3 M's, né, do Maomé, enfim, que seria dentro da psicanálise, assim, se não seria assim o gozo fálico sem limite, um problema, e o gozo do outro sem limite, um outro problema. É um embate, né, que ocorre. Quando E Freud que dá diz na assim, mesma, né, Sandra? hã? E que dá na mesma, né? Tá na mesma. E a questão, eh, como eles foram um povo escolhido por Deus e passaram por muito sofrimento e muitas perdas, enfim, a história toda que a gente é difícil até de acompanhar, como tu colocaste, né, Cecília, que eles têm uma questão até às vezes se sentem virtuosos e de alguma maneira superiores. Isso também incomoda, né? E o que quando Freud diz que é um judeu sem Deus, eu acho que é justamente para quebrar essa coisa nesse narcisismo secundário aí que se estabelece, né? E depois Freud, eu acho que em Nós e a Morte, ele vem trazer uma situação que sempre me fez pensar bastante sobre isso, porque em Auschwitz, a frase que tem lá no museu é lembrar para não esquecer. E o Freud faz um trocadilho, né? Eu acho que é em Nós e a Morte, que ele coloca assim que é preciso esquecer para poder lembrar, né? Então eu acho que, enfim, eu não tenho nenhuma, mas eu fiquei pensando nessas duas situações, né? Do gozo fálico sem limite, do gozo do outro sem limite, que seria, né, a falicidade e a coisa monoteísta e fundamentalista em opostos, né? E também essa questão de poder quebrar um pouco embora eles tenham toda a razão de ter um certo virtuosismo, de estudarem muito e se esforçarem sobremaneira para superar muitas perdas, há também que ter esse outro lado me parece, de poder esquecer algumas coisas para poder entrar em sintonia maior com o mundo, né? Para poder esquecer para poder lembrar, né? Eu fiquei pensando por aí. Não sei se eu colaboro, mas são É coisas bom. que ficaram me acossando aqui. Tudo que eu Sandra, escuto é e você fala aí, quando você fala dessa questão do esquecimento do lembrar, isso é a diferença, né? É, Isso exatamente. vai esbarrar exatamente na questão da diferença da A castração. diferença. Exatamente. isso é uma tônica do povo judeu, né? Muito bom, Cecília. Vamos lá? São 9 Muito e bom, 10. ótimo, excelente. Obrigada, Cecília. Boa noite, pessoal. Boa noite, beijo. Boa noite a Tchau. todos. Cecília, obrigada. Até terça.